Chegamos ao nosso sexto devocional. Nós estamos falando da parte bem prática do casamento. No devocional passado falamos sobre os desafios diários e hoje eu quero falar sobre duas características que podem te ajudar ou destruir o seu casamento e a sua relação a dois. Eu quero falar com vocês hoje especificamente sobre egocentrismo e sobre perdão. Um devocional muito interessante, com princípios bíblicos que você pode aproveitar muito, aprender muitas coisas e colocar em prática. E enquanto eu estiver falando, você vai se percebendo. Você vai perceber o seu cônjuge, mas vai se autoavaliando para ver qual dessas palavras aparece mais nas suas atitudes, no seu dia a dia. Vamos lá. Eu quero começar falando sobre egocentrismo, o que é e como ele aparece nas nossas relações. O egocentrismo se caracteriza por colocar o ego, o eu, à frente de tudo e de todos. A pessoa egoísta, que é o egocêntrico, ela se considera como a prioridade de sua vida. Os seus interesses e as suas necessidades são postas em primeiro lugar. Tudo está voltado para ela. O seu estilo de vida, o seu padrão é que ela o tempo todo está pensando no que ela precisa, no que ela quer fazer e está pouco se importando com a opinião de qualquer outra pessoa. Isso pode ser dentro do casamento, mas em qualquer lugar da nossa vida diária também. Muito bem. Eu quero pensar com você agora os princípios bíblicos onde que o Senhor vai contestar essa ideia do egocentrismo, do egoísmo que nós estamos conversando. Quero ler algumas passagens, você pode me acompanhando para a gente matar esse egocentrismo que existe em nós. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz o seguinte: o solitário busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um não cuide somente dos seus próprios interesses. Seus próprios interesses é exatamente egocentrismo, mas também dos interesses dos outros. Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A vida egoísta, ela que é combatida pela Bíblia, ela resulta, se você é um egoísta dentro da sua relação, ela resulta em impaciência, irritabilidade, falta de bondade no agir, falta de bondade no falar, no pensar sobre as outras coisas, as mágoas com as outras pessoas. Isso porque o egocentrista e o egoísta, ele não está preocupado com a outra pessoa, ele está preocupado com os próprios interesses. Então, se a outra pessoa gostou ou não, se está bem ou não, se é bom para ela ou não, isso não depende de mim. Ele que se vire. E não existe como negar que por causa do pecado, nós temos uma raiz egocêntrica dentro de nós. O diabo, ele só usa as coisas e a nossa carne para aflorar isso que já está dentro de nós. E o que a gente precisa é crer que o Espírito Santo habita em nós e pelo Espírito Santo habitar em nós, ele deve comandar as nossas ações também. Então, o nosso desafio é que o desafio que Cristo propõe para nós é de mudança de relações. Essa mudança de relação passa por colocar o outro como prioridade nas nossas vidas. Eu já falei isso várias vezes aqui. E a gente precisa aprender urgentemente que quando a gente está numa relação a dois, você e o seu cônjuge, sempre, irmãos, todos os dias, várias vezes nos dias, vai acontecer essa situação. Tem você e o outro. E tem o seu interesse e tem o interesse do outro. Eles não necessariamente serão iguais. Então, tem um com um interesse, outro com outro interesse. E aí está a hora de ver quem será menos egocêntrico, quem será menos egoísta. Quem vai olhar para o outro e vai falar assim: eu prefiro priorizar você. Eu prefiro priorizar a sua ideia, a sua ação, o seu pensamento, o seu modo de fazer as coisas.
Porque vocês não vão pensar sempre igual o tempo todo, mas o que vocês precisam é ter um espírito que não seja egoísta, que não se preocupe só consigo mesmo, como todos esses versículos que nós lemos, mas que você vai chegar nessa situação, vai olhar para o próximo e falar assim, eu priorizo você e a sua escolha. Eu prefiro me colocar como humilde, como o servo. Tem 3 tipos de respostas que nós podemos dar, maneiras de agir diferentes no nosso dia a dia, diante do nosso cônjuge. Quando 2 têm pensamentos contrários sobre uma mesma coisa. Nós podemos nos dispor a servir, a ceder e a fazer a opinião do outro e com alegria, não é só fazer, não é só ceder, é fazer com alegria, sabendo, olha, eu decido priorizar você e eu tenho alegria nisso. Não é jogar na cara depois, toda vez eu priorizo você, você nunca me prioriza. Não é jogar na cara. É fazer com o coração grato, com o coração de servo, colocando o interesse do outro à frente do seu próprio. Então, esse é um modo de agir diante das diferenças do dia a dia. A segunda maneira é você priorizar o outro, mas sem amor. Faz só para não brigar, ou faz para evitar, sem amor, sem gratidão, sem estar alegre com aquilo, sem o espírito correto. Faz a coisa correta sem a intenção correta. Essa é a segunda maneira de agir. Ou você ainda pode insistir nessa situação de fazer a sua própria vontade independente do outro. A minha vontade é esse, o meu interesse é isso que eu penso, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E você se vira, dá seus pulos aí. Eu vou fazer assim e acabou. Isso é muito errado. Isso não alegra o Senhor. Porque Jesus morreu. Preste atenção nisso. Eu não sei se você já entendeu isso. Eu vou ler um versículo para você. Jesus morreu para matar o nosso egoísmo. Jesus morreu exatamente para nos ensinar a não ser egocêntricos mais. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que Ele, Cristo, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Preste atenção, Jesus morreu por nós, para que a gente não viva mais por si mesmo, para que a gente tenha um modo de viver diferente, para que a gente viva, e é o resumo de todo mandamento do Antigo Testamento, Jesus resume em amar a Deus e ao próximo. Preste atenção, quando você ama a Deus e ama ao próximo, você está cumprindo todo o mandamento, porque você está vivendo de fato para aquilo que Jesus morreu. Jesus morreu para você viver para o próximo, não para você mais, não para você ser egocêntrico e se preocupar só com os seus interesses. Jesus morreu para você amar o outro. Assim, quando nós entendemos isso, nós nessas circunstâncias do dia a dia, de opiniões diferentes, nós vamos ceder com alegria, com servidão, com humildade, porque compensa, é muito melhor. Agora, um outro sentimento que pode estar muito presente no nosso cotidiano, e ele é completamente contrário do egocentrismo, é o perdão. O perdão é algo que a Bíblia apoia veementemente, muitas vezes, muitas passagens, muitos exemplos, e nós vemos o perdão partindo de Deus, estando presente no povo de Deus e deve ficar presente em nós. Mas, você já sabe disso, que você deve perdoar. E que perdoar é você olhar para a pessoa e seguir em frente. Mas talvez você nunca tenha reparado nessa passagem que eu vou ler para você, porque ela fala algo além do que perdoar. Perdoar você sabe que é o nosso dever. Nós devemos perdoar o próximo porque Cristo nos perdoou. Como Deus nos perdoa e nós erramos muito para com Deus, se você for sincero, pensar nas suas falhas de caráter, nas suas atitudes, pensamentos, nos seus pecados, você vai ver quanto você erra. E você erra muito. E Deus te perdoa. Como Deus te perdoa sempre, você deve devolver esse perdão agora ao próximo, que também vai errar com você e, olha lá, muito menos do que você erra com Deus. Isso é um princípio e nós já sabemos disso. Mas Marcos capítulo 11, versículo 25,
Jesus diz algo interessante sobre o perdão. Jesus diz o seguinte: e quando estiverem orando, está falando sobre nós, se tiverem alguma coisa contra alguém, preste atenção, nós estamos lá orando e nós temos algo contra alguém, uma briga, uma rixa, algo que nós precisamos resolver. Perdoem, é a ordem de Jesus, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Presta atenção, nós somos perdoados por Deus quando perdoamos o próximo, está implícito no texto. Quando nós não perdoamos as pessoas que erram conosco, Deus não tem por que nos perdoar, já que nós não estamos replicando esse ensinamento dele. Só que tem algo ainda mais pessoal aqui. Se você prestou atenção, esse sujeito que está orando, ele tem um problema com a outra pessoa. E o Senhor manda ele perdoar ali na hora, em oração. Jesus está dizendo, olha, você está orando e você tem um problema com a outra pessoa, perdoe. Perdoe ela agora, em oração. Depois você vai lá ter com ela, você vai encontrar com ela, conversar com ela. Irmãos, os nossos problemas acabariam assim, muitos, mas muitos problemas acabariam se nós vivêssemos isso aqui. Se nós passássemos a perdoar as pessoas em nosso coração, em oração, para depois nós irmos conversar com elas. Muitos relacionamentos têm muitos problemas de discussão, porque quando a pessoa vai conversar com a outra para resolver a situação, ela não perdoou a pessoa ainda. Então ela joga na cara, ela aponta o dedo, ela grita, ela briga, ela fala coisas erradas. Por quê? Embora ela está tentando arrumar ali, ela não perdoou ainda. E Jesus está falando, perdoa e depois vai encontrar a pessoa. Perdoa a pessoa em oração diante de Deus. Eu sei que isso é difícil. Dentro de um casamento isso é muito difícil. A gente tem nossa justiça própria, o nosso senso de valor das coisas. E nós queremos que a pessoa faça o que nós queremos. E nós queremos que a pessoa peça desculpas. Mas a verdade, como cristãos, é que nós devemos perdoar as pessoas em oração, diante de Deus, em primeiro lugar. Você perdoa aquela pessoa. Fala, Deus, eu estou aqui, ela errou, nós precisamos consertar algumas coisas, mas Pai, eu estou decidido a perdoá-la, eu estou perdoando ela. Todo rancor, todo sentimento ruim, eu estou me liberando e me libertando disso, eu estou perdoando essa pessoa. Aí sim, aí você vai lá conversar com a pessoa. Diferente isso, né? Um outro modo de ver o perdão e a prática do perdão que nós não estamos acostumados a pensar nisso. Então, para fechar esse vídeo de hoje, esse devocional, pense no egoísta. O egoísta, ele pensa em si, nos seus direitos, nos seus interesses e não está preocupado com o outro. Isso dentro de uma relação vai dar problema. Já o perdoador, ele coloca o bem do próximo como prioridade para si, independente do tamanho do erro daquela pessoa. Em oração, o perdoador perdoa e depois vai conversar com essa pessoa para resolver o que tem que ser resolvido. O perdoador perdoa e através da sua atitude quebranta o egoísta. Preste atenção, o perdoador perdoa e através da sua atitude quebranta o egoísta. Se você é casado com um egoísta, seja um perdoador, para que as suas atitudes falem mais alto do que as suas palavras e que as suas atitudes elas venham de encontro e façam com que essa pessoa egoísta que você está se relacionando seja quebrantada pelo seu exemplo. Mas para isso você tem que seguir o que o Senhor diz e aprender a viver os princípios dele dentro da sua relação. Eu espero que você tenha aprendido algo. Se você quiser, baixe o nosso e-book, tem na descrição dos vídeos aqui, para você ter esse material impresso, se você quiser, ou no seu computador, no seu tablet, e você ler ele com calma, ver os versículos, apresentar para alguém e ore junto com o seu cônjuge. Eu não tenho feito as orações no final dos nossos devocionais, porque a intenção é que você faça a sua oração, que você ore com o seu cônjuge, com o seu parceiro e que vocês apliquem isso que vocês estão aprendendo. Amém? Que o Senhor te abençoe e eu te espero no nosso próximo devocional.